glória, o louvor e a adoração sejam dadas ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Eu vou falar sobre, pode sentar, queridos, eu vou falar sobre o crescimento de Gideão, amém? O crescimento de Gideão, de como o Senhor o levou de ser um homem que estava apático, intimidado, acovardado, até ser um grande valente, conquistador diante do Senhor, porque essa obra que também o Senhor Jesus realiza e estabelece sobre a nossa vida com poder e grande glória, porque Ele nos achou e nos encontrou enquanto estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, e Ele não nos julgou conforme a maneira que estávamos vivendo resolutamente no mundo, em dificuldades, em calamidades, em idolatrias, em quedas, em vícios, em prostituições, em mentiras, em tantos roubos que existem nesses dias de hoje que afastam uma pessoa de Deus. Não, o Senhor olhou para nós segundo a sua misericórdia, e a misericórdia dele age com a justiça da cruz. Deus faz justiça, porque a justiça dele sobre nós é a justiça da cruz. Nós, pela justiça de Deus, deveríamos ser esmagados, mas ele preferiu esmagar o seu filho, amém? Então ele sobrepõe a morte de Jesus aquilo que deveria ser a nossa morte, a nossa destruição, e dessa maneira, pelo sangue do Senhor Jesus, Ele nos resgata. João no capítulo 3, na sabedoria de João Batista, a palavra diz que o Senhor tirou a ira de Deus, foi retirada de sobre nós, porque viria o sacrifício perfeito do Filho de Deus, amém? E assim, o Senhor vem e olha para Gideão, no momento de apatia, no momento de covardia, no momento onde ele estava envergonhado, humilhado realmente, e o Senhor o chama de homem valente, porque o Senhor veio não para colocar sobre ele a atribuição e o peso de sua fraqueza, mas para estender a mão de misericórdia e levantar aquele sobre o qual ele tinha um propósito para usar a vida dele adiante de todo Israel. O Senhor não foi buscar um dos príncipes de Judá. A tribo de Judá estava lá, estava ou não estava? Claro que estava, porque você vai ver no decorrer do livro de Juízes, a tribo de Judá se levantando com um exército poderoso lá adiante. A tribo de Efraim, que era uma das maiores, estava próxima, fazia fronteira com Manassés. Deus foi chamar alguém de Efraim? Não, também. Mas o Senhor foi tomar as coisas loucas para envergonhar as sábias, as que não são, as desprezadas e aquelas que ninguém dava nada, para levantar em sua presença. A sabedoria do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, ele fala que Deus estabeleceu levantar as coisas loucas no mundo, não buscou os de nobre nascimento. Gideão diz assim: a minha família é a menor da tribo, a minha família é a menor na tribo, eu sou o menor da minha família. Eles viviam em grande assolação, em grandes dificuldades, mas o Senhor, aprove ao Senhor alcançar o acamado, alcançar o aflito. Sabe o que o Salmo 91 diz? Na sua angústia estarei contigo, te livrarei e te mostrarei a minha salvação. Não deixe o inimigo, na hora da tua fraqueza, do teu flagelo, endurecer o teu coração para você não buscar a Deus. Ao contrário, quando estamos sofrendo, angustiados, e quando estamos desprezados, preteridos por baixo, é aí que nós temos que buscar ao nosso Deus. Quando estamos enfraquecidos, ora, o apóstolo Paulo diz: quando sou fraco, então que sou forte, porque é aí onde se aperfeiçoa o poder de Deus que age em mim, porque a quem muito se perdoa, muito mais se ama. Nós não vamos continuar no pecado, vivendo resolutamente, está escrito claramente em Romanos, né? Mas nós vamos viver realmente a nossa vida em conta diante do Senhor, sabendo que há uma fraqueza na nossa vida, na nossa mente, por influências, por males e tudo, mas nós não vamos mais sucumbir a eles. Deus estendeu as mãos para Gideão para resgatá-lo, porque havia um plano de Deus para a vida daquele homem, havia um caminho especial de Deus para a vida daquele homem, e o Senhor iria realmente honrá-lo. Agora, você vê a expressão de Gideão: Senhor, por que aconteceu tudo isso sobre nós? O Senhor não estava vendo? O Senhor não fez nada? Então você vê o quanto ele estava realmente amargurado, o quanto ele estava enfraquecido do ponto de vista espiritual. Mas a grande resposta a essa pergunta é que Israel havia se enfraquecido,
Israel havia pecado, havia comprometido valores espirituais, havia dado ouvido aos cultos dos povos que estavam próximos, caiu em idolatria, se confundiu em prostituição, não fechou as brechas, deixou de ouvir a voz do sacerdote, do noivo e da noiva. Gente, o tempo dos juízes, que é o tempo de Gideão, o tabernáculo de Moisés estava lá. Você sabia? A arca da aliança estava lá. Não era na tribo de Manassés, mas era na terra de Siló, fronteira a Efraim e a Judá. O templo, não o templo, mas o tabernáculo de Moisés estava lá. O tabernáculo de Moisés foi construído em Êxodo 20, e ele durou até 1 Samuel, no capítulo 3, até os dias de Samuel, de Saul. Havia culto, havia sacerdócio, havia lei de Deus. Então o que estava acontecendo no cenário, no ambiente que eles estavam vivendo, era uma mistura muito grande, sabe? E não é diferente dos nossos dias, que você atravessa a rua, tem um despacho, que você vai na outra esquina, tem uma seita, um templo budista, tem uma outra isso, tem uma outra aquilo. Mas isso não significa que nós vamos sucumbir a esses males. Quem está entendendo? Mas vamos professar a nossa fé e declarar a nossa vida diante do altar do Senhor. Então, aquela persuasão do mal que recaiu sobre as tribos, fez com que eles vivessem comumente com o altar de Baal aqui, tudo bem, foram vivendo, só que Deus não aceitou, e aqueles males trouxeram sobre eles grandes retenções. Não chovia, o inimigo invadia a terra, eles tiveram que viver em cavernas, viver fugindo, viver em escassez, mesmo vivendo na terra que mana leite e mel. Agora vê se é isso que Deus tem para nós. O apóstolo sempre diz isso: Deus não te chamou para viver na mesma, e Deus vai honrar a tua consagração, a tua oferta de fé, a tua esperança mesmo, em nome de Jesus, amém? Então, eu separei 4 altares de Gideão, que eu creio que são os caminhos que Deus usou para levantá-lo e para constituí-lo. O primeiro altar de Gideão está no capítulo 6, você pode ver comigo, no versículo de número 'Juízes capítulo 6, versículo 24, amém? Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz, e está lá o altar até o dia de hoje em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Gideão levantou um altar chamado O Senhor é Paz. O que estava significando aquele altar? Gideão, quando ouviu a voz de Deus o chamando, ele pediu um sinal se era Deus mesmo, se era de Deus, ou se ele ia dar, como falava lá na minha terra, vai dar de novo com os burros na água. Você já ouviu essa expressão? Não é da sua época, né? Será que agora eu vou dar com os burros na água de novo? Não vai adiantar nada. Então ele pediu um sinal, e Deus deu para ele o sinal, e o sinal era o seguinte: eu vou na minha casa, vou preparar uma porção, vou trazer aqui, se é Deus vai me esperar. E o anjo de Deus ficou esperando. Quando ele chegou, o anjo de Deus tocou na rocha e saiu fogo. Era um sinal tácito, um sinal físico, material. Tem dias que um homem de Deus precisa ser tocado, precisa de vir alguém da parte de Deus. Tem horas que você, sozinho, olhando e vendo as coisas, você não consegue. Ele precisava de algo que viesse de fora e que o tocasse. E quando saiu aquele fogo da rocha, ele falou: meu Deus, é o Senhor. E ele levantou um altar dizendo: o Senhor é paz. Sabe o que aconteceu, queridos? Gideão, ele andava no corpo encurvado, apático. Na alma, ele havia sem fé, sem nenhuma fé. Amém? Sou o menor da minha tribo, a família é a menor da tribo, eu sou o menor da família e tal. O que o Senhor fez disso? Apático na sua alma. E no espírito, totalmente assolado. Quando ele levanta aquele altar, ele vê que realmente é Deus, o Senhor o trata de dentro para fora. O Senhor cura a alma daquele homem, tira dele aquele pragmatismo, aquela incredulidade, um homem que vivia cheio de incertezas, tira dele aquele mal, porque Gideão, ele se deparou com uma guerra espiritual de uma tríade satânica terrível. Sabia disso não?
Sabe que Satanás sempre está acompanhado, né? Sabe, né? As más notícias sempre chegam acompanhadas. Você vê no Apocalipse uma tríade diabólica, não é? Tem o dragão, a besta que vem do mar e a besta que vem da terra. Quem que é? Satanás, o falso profeta e o anticristo. E Gideão, ele se deparava com uma tríade diabólica também. Qual era a tríade diabólica? Estava no mundo espiritual, ninguém estava vendo. Primeiro eram os gafanhotos. Os gafanhotos eram o quê? Era um símbolo de uma entidade espiritual. Segundo, era o altar de Baal. Baal é o deus dos Sidônios, que dizia que era o deus sol, o deus da fertilidade da terra. E do lado do altar de Baal tinha o poste ídolo de Azerá, que era a fêmea, né, do Baal, que era cultuada pelos fenícios, pelos filisteus, pelos moabitas, por outros povos. Então tinha os gafanhotos. Você sabe lá do livro de Joel, os gafanhotos cortador, migrador, devorador, destruidor. Era o espírito de miséria, o espírito que leva à escassez, para roubar tudo. Uma ilusão religiosa no altar de Baal, estava misturada no meio do culto da lei de Deus, porque Deus é Deus, Baal também é Deus, eles misturaram tudo. Mas ficavam naquela expectativa de que o sol pudesse brilhar para trazer alguma coisa para eles. E tinha o poste ídolo de Azerá, que era a falsa fortuna, prosperidade, vai ser denunciada depois lá pelos profetas menores, por Zacarias, por Amós. E eles viviam diante daqueles males, que eram exteriorizados pelos gafanhotos, pelos midianitas que vinham para roubar tudo que eles tinham. Então uma tríade maligna. Veja, Gideão vivia curvado, porque ele era o menor, ele vivia sem nenhuma fé e estima dentro do coração, Deus o trata de dentro para fora, mas no espírito havia uma guerra terrível. Mas o Senhor se levantou sobre a vida daquele homem, para destruir aquela casta maligna e aquela mentira de Satanás, e começou nesse altar de paz. Você precisa de encontrar paz para você trabalhar com firmeza, para você ter liberdade de servir a Deus, amém? Para você ir e vir, para você saber que estão lá as provações. No altar de paz, Gideão tinha dado algum tiro ainda? Tinha puxado a faca para alguém? Tinha caído algum midianita? Tinha quebrado algum vaso e acendido alguma tocha? Nada tinha acontecido, mas era outro homem dentro da mesma casca. Deixa Deus renovar você, amém? E virá a paz que excede todo entendimento. É um mistério isso, gente. É um mistério do Espírito de Deus. Como é que Paulo e Silas estão adorando, sendo que eles estão presos no cárcere interior? Eles estavam em paz, sabe porque eles sabiam que eles estavam presos, sendo judiados, amargurados, daquele jeito, por causa do testemunho da palavra, por causa do amor ao nome de Jesus. E daí veio o milagre, veio o livramento. O Senhor renove o teu coração, renove o teu interior em nome de Jesus, para você se fortalecer para todos os dias realmente encontrar um caminho de liberação diante do Senhor em nome de Jesus. O segundo altar que Gideão liberou, o primeiro então, essa força de paz, da certeza do chamado, da vocação, da eleição. O segundo está no capítulo 6 também, mas o versículo 25. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é de seu pai, e corte o poste ídolo da deusa Azerá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor o seu Deus um altar de camadas de pedras. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. Percebeu que tinha os gafanhotos, agora tem o altar de Baal e tem o poste ídolo de Azerá. Era essa tríade maligna. Esse segundo altar de Gideão era o momento onde ele estava diante, sabe onde você fica entre a cruz e a espada? Era o momento da provação dele, do desafio dele, que ele precisava de se decidir pelo Senhor, por uma palavra que era contra todo aquele status que estava ali.
diante dele, porque mexer com o altar de Baal não era para qualquer um, amém? Mexer com o poste ídolo da deusa não era para qualquer um, porque em grande medida as tribos de Israel, elas serviam a Deus, mas elas tinham medo de Baal e de Azerá. Por quê? Porque tinham os ultra radicais que defendiam aquilo, então eles viviam naquele culto misto. Mexer com aquilo ali era mexer numa caixa de marimbondo, e se você, como eu, já tirou caixa de marimbondo do telhado, sabe que tem que tomar muito cuidado. Se colocar fumaça, ele vai avançar em você. Se você colocar fogo, vai sobrar para você. Tem que ter sabedoria, então tomar cuidado. Então era o que Gideão foi provado naquilo. Como é que vai fazer? Vou virar as costas, vou mexer com isso. Aí vai ficar só lá na paz, e vai ficar em paz, mas vai continuar assolado, torturado, vivendo na caverna. Então a gente precisa de empreender realmente, queridos. Por exemplo, Deus te chama para fazer a obra, o Senhor te desafia a aprender algo novo, estudar e começar uma outra profissão. Poxa, mas nessa altura do campeonato da minha vida eu vou ter que fazer tudo de novo? Pois é, Deus vai honrar. Por quê? Porque Ele acelera os seus passos, amém? Começar tudo de novo não é fácil, a gente fica cheio de prisões, é melhor ficar em paz e se trancar. Mas só que o Senhor levantou Gideão, e ele foi lá, chamou uns ajudantes, derrubaram o altar de Baal, cortou o poste ídolo, fez um novo altar como o Senhor determinou sobre a vida dele. Então ali estava a aprovação daquele desafio de Gideão. Todos nós somos provados para sermos aprovados. É quando o prato de lentilha vem e alguém te oferece: meu irmãozinho, mas você está tão bonito, você está tão lindo, você está tão magro, está gordo pra caramba, você está tão bonito, tão magro. É o diabo querendo te destruir pela ostentação, né? É o diabo querendo te destruir pela ostentação. Eu fui da Bahia, eu fui lá na Bahia mais de 4 anos. É terrível o que acontece lá, nos altares, em tudo que é canto, é terrível, sabe? Você não faz ideia de como o diabo é sujo, com seus enganos e com os seus encantamentos. Mas Deus honra os seus servos em nome de Jesus, em amarguras, em provações, mas Deus traz você realmente para ser honrado. Então é a hora onde você vai lá e derruba o altar de Baal e fala não, e vira as costas, sabe? É quando José do Egito, ele foi provado lá pela mulher do Potifar. Essa história está em Gênesis 38, ele virou as costas, bateu em retirada, saiu correndo daquela mulher, né? Igual eu lá na Bahia estava pregando, você lembra, já contei algumas vezes, e estava falando sobre sonhos e visões, e às vezes Deus sempre me dá graça para falar sobre sonhos e visões e tudo, e estava falando sobre isso, sobre as serpentes e tudo, né? Isaías 27. Aí se levanta um irmão no meio do culto assim e fala assim: olhe, bispo, Deus mandou aqui hoje que o senhor vai me revelar o meu sonho que eu tive. E eu estava mesmo aqui na Cidade Baixa, na Suburbana. A Suburbana é uma avenida que sai ali da Cidade Baixa e corta por trás assim a Praia da Boa Viagem e vai para o interior, né? E é longa essa avenida, é uma avenida de muita periferia, mas periferia mesmo assim, tem lugares até muito perigosos. Bem, e estava mesmo aqui na Cidade Baixa, na Suburbana, e vinha 2 cobras, e vinha umas cobras enormes, uma do lado, outra do outro, e eu falei: e o senhor vai me revelar esse sonho? E eu fiquei olhando no meio do culto, eu falei: meu Deus. Aí ele falou assim, e de repente apareceu uma mulher que vinha não sei o que. Aí eu falei assim: eu sei o que significa esse sonho. Aí todo mundo ficou parado para mim. Aí eu falei assim: olha, as cobras eu não sei o que é, mas toma cuidado com essa mulher. Aí me saí dessa forma. Mas o que é isso, queridos? Esses espíritos assim, animais, serpentes, cobras, a gente fica com medo, mas são na realidade espíritos de enganos. São pessoas que o diabo usa para enganar e provar as pessoas, tentar. E é isso que ele estava vivendo. E não sei se estava dando mole, depois não soube o desfecho da coisa, mas eu me saí dessa maneira. Então o Gideão precisava de enfrentar aquela provação, e realmente ele alcançou essa vitória. Olha o que aconteceu, quando o Gideão fez aquilo,
o inimigo tentou destruir ele de todas as formas, o Espírito de Deus se apoderou dele e validou a obra, e o levantou. E daí Gideão, ele vai e levanta os 300, que foi o terceiro altar de Gideão. Deus colocou alianças verdadeiras, genuínas. Você pode ver no capítulo 7 comigo, no capítulo 7, amém? O Senhor falou para Gideão, capítulo 7, o versículo 6: o número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens, todos os outros se ajoelharam para beber água. Então o Senhor disse a Gideão, leia comigo: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês, e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Tinha 32 mil pessoas, voltou todo mundo, ficou só 300. Deus separa as pessoas que serão seus ajudadores, alianças verdadeiras, pessoas que são colunas, gente que vai olhar nos olhos, que você pode confiar um segredo, que você sabe que não vai ficar falando sua vida para ninguém, e que você sabe que está ali uma pessoa que pode orar por você, pode te ungir, que ora mesmo, e que você vai ter aliança e comunhão em nome de Jesus, e que faz a diferença. E foram aqueles 300. Então Deus queria também que eles soubessem que através de Gideão o Senhor daria vitória, e que não seria vitória pelos 300, era uma vitória que vinha da parte do Senhor. Eu falei agora há pouco, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém e amém, aleluia, amém. E por fim, eu chamei de o quarto altar que Gideão levantou, é quando Gideão, o terceiro melhor, é a liderança e a confirmação dessa unção está sobre a vida dele. Mas o quarto, sabe o que é? É quando ele está realmente constituído em maturidade, e não vai mais ferir a rocha e falar um monte de bobagem, e sair tagarelando por todo canto. O Gideão que tem uma palavra de sabedoria, de conselho. Veja o capítulo 8, a partir do versículo 1. Deixa eu te explicar a história. Quando Gideão foi com os 300, o inimigo começou a se ferir entre eles mesmos, para encurtar a história, e fugiu. Gideão os perseguiu e os feriu. Só que eles chegaram na divisa de Efraim. Efraim era uma tribo muito forte, muito poderosa, e daí eles foram contender com o Gideão, como se Gideão quisesse as glórias da vitória somente para ele. E Gideão poderia ser todo orgulhoso, eu sou ungido de Deus, e poderia estar todo cheio de empáfia que chama? Cheio de empáfia, todo, sabe, dos tamancos. Só que não. Gideão, ele sabia que a vitória vinha do Senhor. Então Deus vai me dar a vitória, mas eu não preciso esmagar ninguém que me humilhou. Deus vai te dar a vitória, mas você não precisa de ninguém, de pisar em ninguém que te deixou para trás em algum momento. Quem está entendendo? Amém? E foi isso que Gideão fez. Gideão estava constituído, e ele usou de sabedoria para com Efraim. Veja comigo, capítulo 8, versículo 1. Os homens de Efraim disseram a Gideão, vamos ficar em pé, que é isso que você fez conosco? Não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? Os efraimitas falaram assim, você não chamou a gente, você está querendo só você ser o bom, né? Aí ele responde, discutiam fortemente com Gideão, mas Gideão disse, o que eu fiz agora, mais do que vocês, não é de fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Diz assim, vocês são maiores, vocês são melhores do que nós, ainda no seu pouco vocês têm mais do que nós. É o que ele estava dizendo. Versículo 3, Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes midianitas Oreb e Zeeb. Quando Gideão foi atrás deles e os midianitas fugiram, foi Efraim que destruiu Oreb e Zeeb. Sabe quem era Oreb e Zeeb? Os reis mais perigosos e amedrontadores do povo inimigo. Era o lobo e o corvo, que significava, era o alcoviteiro. Eram aqueles líderes que destruíram tudo. Não foi Gideão que destruiu Oreb e Zeeb. Quem está entendendo? Então Gideão não trouxe para ele a glória da vitória, ele repartiu, porque assim é o Senhor quando você está constituído. Você, quando está constituído, você é o pai do jovem rico, e a gente tem dificuldade de ser o pai do jovem rico. Lembra do filho pródigo? Lembra do filho pródigo? O filho pródigo pegou a fortuna dele e picou a mula. Hoje eu estou cheio de ditados populares da minha época. E foi cuidar da vida dele, não foi? Aí quando ele voltou, o pai do filho pródigo fez o quê?
abrir os braços. A gente tem dificuldade de ser o pai do filho pródigo, porque quando o filho pródigo volta, o que a gente fala? A gente descasca o filho pródigo. A gente acaba com a raça dele. A grandeza desse altar de Gideão, na divisa em Manassés e Efraim, é que ele se tornou o pai do filho pródigo. Ele falou: não, a vitória não é minha, vocês, Efraim, têm a sua porção, eu tenho a minha, e está tudo bem. Olha só o que o Efraim disse para ele daí, na sequência, versículo 3: Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes medianitas, Oreb e Zeeb. O que eu pude fazer em comparação ao que vocês fizeram? Eu só comecei a guerra, vocês é que deram conta do maior inimigo. Versículo, ainda não terminou, né? Depois de ele dizer isso, leia comigo: abrandou-se a ira deles contra Gideão. Já pensou se Gideão colocasse lenha na fogueira? Tinha dividido Israel mais ainda. O que o Gideão fez? Um homem constituído, sabedoria dele, Deus honrou poderosamente. O Efraim, ao invés de ficar inimigo, ele trouxe para o lado dele, e ele ganhou um aliado poderosíssimo na guerra. Amém? E assim eles se fortaleceram. Então nós precisamos levantar o altar de paz. Deus trata do coração, do interior. Nós vamos levantar o altar do desafio. Quando você for provocado, você precisa de ter essa vitória. Precisamos levantar um altar que nem Gideão, de ter aliados, alianças, pessoas que você pode olhar nos olhos que você pode sentar, e a pessoa pode chamar a tua atenção, e você não vai ficar sentindo, você sabe que é para o seu bem. E você tem que levantar esse altar que demonstra sua maturidade, você ter alianças verdadeiras no Espírito, e que vão fazer a diferença. E quando fecha esse ciclo, sabe o que acontece? A obra de Deus está completa para o crescimento e maturidade do ano de Gideão na tua vida, para você transbordar em nome de Jesus. Amém, amém e amém, aleluia. Receba sobre a sua vida, eu abençoo a sua vida. Você que está aqui diante desta palavra, eu clamo, intercedo e declaro: o inimigo não tem autoridade, e se entrou por um caminho, sairá por 7 caminhos. Eu te abençoo, o Senhor perdoe os teus pecados, estenda mãos de aliança e te confirme em nome de Jesus, no que Ele te trata, no que Ele te renova, e no tempo de espera, em todas as promessas, e Satanás e seus demônios não prevalecerão. Eu clamo, intercedo e declaro: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Oh, levante as tuas mãos e adore ao Senhor. Ore em novas línguas, se o Senhor tem derramado esta porção em sua vida, e